Bom dia, queridos irmãos. Feliz sábado, que paz de Deus esteja no nosso coração. Mais uma vez, Deus concedendo essa oportunidade de estar na sua presença e render um culto de adoração. E nesse momento, não te gostava de fazer uma curta oração antes de nos abrir nossa Bíblia Sagrada. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, muito obrigado pela proteção, obrigado pela vida e bênção, obrigado pela essa oportunidade que o Senhor concedeu. Nesse momento, Pai, nos abrir a Bíblia Sagrada, nos te pedir que o mesmo Espírito que inspira profetas por iluminar nossa mente, para nos compreender o que está escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E bem, hoje nós também fala sobre o que a Bíblia ensina acerca da lei de Deus. A lei hoje é tido como uma coisa inútil, uma coisa não necessária, mas a Bíblia tem uma outra orientação. Muitas pessoas, muitos líderes religiosos, muitos crentes, muitos cristãos, inclusive, têm feito muitas coisas, muitos argumentos para invalidar a lei de Deus. Mas a Bíblia te ensina que a lei de Deus, ela é eterna, ela deve continuar enquanto tiver homem sobre a face da terra. Na verdade, a lei é o que te acompanha a vida humana onde quer que é. Não te precisa de lei para nosso relacionamento interpessoal, não te precisa de lei nos nossos negócios, não te precisa de lei em todo aspecto da vida. Também para nosso relacionamento com Deus, não precisa da lei. A lei ela é super importante. E tanto é importante que quando Deus dá a lei para a raça humana na Monte Sinai, Deus toma a precaução de escrever a lei com seu próprio dedo. Não está encontrando na Bíblia, no livro de Êxodo, quando que Deus encontra com o povo, Deus cria, mesteba dava lei para homens ou para o povo de Israel. Deus quer confia escrita de lei a nenhum profeta, nenhum homem, nenhum sábio, ninguém. Deus escreve na tábua de pedra com seu próprio dedo e entrega a Moisés, que tinha que te apresentava para o povo. E a lei também ela é muito importante, porque a lei está trazendo ou está dando conhecimento do pecado. A lei está dando conhecimento da nossa vida, da nossa sujeira, modo que nos está, modo que nos está caminha. A lei ela também tem a importância ou seja, a lei serve como uma proteção. Deus entrega o Deus da lei para a raça humana como uma forma de proteção para regir relacionamento entre homens e entre homens com seu Deus. Por exemplo, não está encontra no livro de 1 de João, no capítulo 3, não pode ler, no livro de 1 de João, no capítulo 3, no verso 4, a palavra está falando o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De facto, o pecado é transgressão da lei. A Bíblia te dá essa informação, que todo quem que transgride a lei comete pecado. Porque pecado é transgressão da lei. Se pecado é transgressão da lei, isso significa que a lei ainda vigora ou ainda está em vigor. Por quê? Porque o pecado ainda existe. O que muita gente esquece é que o pecado ainda existe. Se não transgride a lei, não comete pecado. E a informação que a Bíblia está dando, que o pecado é a transgressão da lei, é a quebra da lei. Quebra de que lei? A lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos, assim como reza a Bíblia. Não somente 10 mandamentos, mas é toda a palavra de Deus. A lei, ela é tão importante para Deus, como a gente fala,
Porque assim como caráter de Deus é, a lei é. Então Deus dá lei para servir de proteção, Deus dá lei para servir de orientação também. Então, se não transgride a lei, não comete um pecado. Agora, a Bíblia está dando uma outra informação. Que Deus escreve a lei com o seu próprio dedo, não tem encontrado na Êxodo, capítulo 31, no verso 18, e a Bíblia está falando o seguinte: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A lei foi escrita para o dedo de Deus. Então, se alguém transgride a lei, comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Na Gálatas, capítulo 3, no verso 24, a palavra de Deus está falando o seguinte. Na Gálatas, capítulo 3, no verso 24, nos lê o seguinte. Verso 24. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei te serve de quê? De tutor, de professor, de instrutor. A lei é nosso orientador. A Bíblia está dando essa informação de que a lei é nosso orientador, é nosso tutor, para conduzir-nos até Cristo. Sendo justificado para a graça de Cristo, nós é conduzido através da lei que está conduzindo até Cristo. Então, a lei é o canal que está conduzindo até Cristo. Eu queria passar a partir de agora em revista as leis que é conhecido na Bíblia. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 13 e seguinte, não está encontra a lei que Deus escreve com seu próprio dedo na tábua de pedra. Êxodo, capítulo 20, não está lê o seguinte. Está escrito: quando que Deus fala para Moisés, Deus fala o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Essa é a lei que Deus apresenta. Que as primeiras quatro leis é lei de relação entre Deus e homem com o seu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Meus queridos, é nítido, é bem claro o que Deus quis revelar na Santa Lei. Aquela segunda parte, que os outros 6 outros, diz respeito ao relacionamento entre homem e seu semelhante. Deus falou o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás coisa alguma pertencente a teu próximo. É interessante destacar o que Deus ensina ali. Quando que Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, Deus está protegendo de idolatria e de prostituição espiritual.
Quando que Deus está falando, não farás para ti a imagem de escultura, que nunca deve fazer imagem de escultura para não adorar de quem que for, nunca deve fazer imagem de escultura para não adorar. Essa é a ordem de Deus, é a lei de Deus. Por quê? Porque horas que não faz imagem de escultura que não adora, não se põe Deus no segundo plano. Ou não se põe imagem no lugar de Deus. Que existe nenhum ser no mundo que pode tomar lugar de Deus. Que existe no universo um ser que pode tomar, ou que deve tomar lugar de Deus. Então nunca pode adorar imagem, nem tem outros deuses diante de nós Deus. E fala que toma nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus que te toma para inocente e culpado, brinca com o nome de Deus. Hoje vira moda, tudo coisa não te jura no nome de Deus. Tudo coisa não te por Deus no meio. Mas Deus fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Toma o nome de Deus na brincadeira ou na suceder. E lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse mandamento ele é muito importante, porque lembra de sábado para santificar e reconhece Deus como o Criador, e reconhece Deus como o Senhor, Deus como quem que te abençoou, Deus como o provedor. Lembra-te de descansa no dia de sábado. Lembra de descanso, é um dia que Deus separa para que seus filhos tenham um relacionamento direto com o seu Criador. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E a segunda parte da lei, honra mãe e pai. Essa lição é também na relação ou no relacionamento entre os homens. Não matarás. O que Deus está fazendo assim, ou antes de não matarás, ainda honra mãe e pai. Deus está ensinando a valorizar nosso progenitor. Deus está levando a ama nosso pai. É evidente. Se não ama nosso mãe com nosso pai, não ama Deus. Se não ama Deus, não ama nosso mãe com nosso pai. E não matarás. Deus te protege a vida, que nós nunca pode ter a vida de uma outra pessoa. Assim como nunca tem poder de criar vida, nunca deve também destruir uma vida. Deus fala, não matarás. Não adulterarás. Deus te protege o laço familiar. Quer dizer, nenhum de nós nunca tem direito de desfazer a família de nosso semelhante. Não furtarás. Também é a lei da proteção. A protege a propriedade da pessoa. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Deus te protege o quê? A dignidade da pessoa. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás. Tu lês ali, Deus faz com um propósito. Essa é a lei que Deus escreve na Monte Sinai, com seu próprio dedo, e entrega a Moisés, para que Moisés ensina para o povo. O povo, por aprende, relaciona com seu Deus e com seu semelhante. Semelhantemente, nós hoje também não precisamos dessa mesma lei. Porque a Bíblia está falando, quem que transgride a lei, comete pecado, porque pecado é transgressão da lei. Quem que transgride que 10 leis, que 10 mandamentos que no cabo de ouvir, ele comete um pecado. Alguém transgride a lei, ele rompe seu relacionamento com Deus. Por isso, meus queridos, não deve levar em consideração essa parte, que Deus deseja que nós não tenhamos um relacionamento de intimidade, de amor com Ele e também com o nosso próximo. Então, ali que vem a importância da lei. A lei, ela é muito importante
na vida de ser humano. No livro de João, no capítulo 15, no verso 10, a palavra de Deus está falando o seguinte. Não pode abrir nossa Bíblia no livro de São João, no acompanha a leitura. São João, no capítulo 15, no verso 10. A palavra fala o seguinte. Esse é Jesus Cristo falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Uau! Essa frase é bonita. Jesus falou assim, nós guardam os mandamentos. Nós permanece no amor, assim como a mim guarda o mandamento de meu Pai e permanece no seu amor. É muito importante. Isso está levando a pensar uma coisa. Que se a lei é assim tão importante, é que foi abolida, é que foi anulada. A lei existe para ser observada, guardada ou cumprida. Palavras de Jesus te deixam ciente de que nós não devemos guarda, observa e siga mandamento de lei de Deus. E ainda Jesus Cristo está ensinando mais uma coisa muito importante. A perpetuidade da lei de Deus. Mateus, no capítulo 5, no verso 17, Mateus, no capítulo 5, no verso 17, a Bíblia está falando uma coisa muitíssimo importante, que nos deve levar em consideração. Mateus, capítulo 5, no verso 17. Ele falou o seguinte, faço leitura. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mesmo Jesus está falando que ele é que bem abole, é que bem anula, é que bem põe fim, é que bem acaba com ele. Mas ele é bem cumpre o que está escrito. Nem a lei, nem os profetas. Jesus que bem anula, mas Jesus bem cumpre, Jesus bem afirma o que está escrito. Então a lei continua em vigor. A lei continua válida. E a lei continua válida até que céu e terra passa. Porque está escrito, ainda que céu e terra passa, minha palavra cada passa. Jesus Cristo falando. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 14, Eclesiastes falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Eclesiastes só põe ênfase de que a lei de Deus ela é eterna. Não raciocina um pouco. Deus é eterno. Se Deus é eterno, o caráter de Deus também é eterno. Consequentemente, a lei que Deus cria para reger homem, para reger a vida na sociedade, também ela é eterna. Muito importante esse verso. Quer dizer que até na eternidade, a lei de Deus continuará. E Eclesiastes também está falando uma coisa interessante. Ele fala, guarda mandamento, que é dever de todo homem. Guarda mandamento de lei de Deus, ele é um dever de todos os homens. Todos. Rico, pobre,
escravo, livre, preto, branco, iletrado, culto, tudo tem por dever de respeita, de guarda, de observa a lei de Deus. Eclesiastes fala que é dever de todo homem. Então, não deve guarda a lei de Deus. Tiago, capítulo 2, no verso 10, está falando o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Eclesiastes está falando que guarda mandamento de lei de Deus é dever de todo homem. São Tiago está falando que se alguém guarda toda a lei, guarda todo o mandamento, mas tropeça em um ponto, ele te torna culpado de tudo. E São João está falando que a transgressão da lei é pecado. Então, todo esse verso, todo esse texto de Bíblia, está pondo dentro de um círculo para falar que a lei de Deus ele é importante para a vida humana, para reger a vida na sociedade, para reger nosso relacionamento com Deus. É imperativo que haja lei. Então a lei é importante. Não deve procura conche, não deve busca a lei, não deve vive o que Deus está ensinando na sua palavra. Agora, o que fazer, meus queridos? Se a lei é tão importante assim, agora o que fazer? Não tem certa dificuldade, porque algumas confissões religiosas ensinam a invalidade da lei, a nulidade da lei. E, como cristãos, não deve seguir a Bíblia e não o conteúdo religioso ou líder religioso. Não siga a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a Bíblia que está dando orientação. É a Bíblia que está mostrando o caminho que não deve andar, o caminho que não deve seguir. Por isso que ali Eclesiastes está falando, mas guarda mandamento de lei de Deus é dever de todo homem. Se é dever de todo homem, então nós não deve observar, não deve guardar a lei de Deus. Eu deixo só ler esse verso, Eclesiastes capítulo 12, no verso 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Na outra versão, ele está falando, porque isso é dever de todo homem. Jesus Cristo falou uma coisa muito interessante, muito importante. Na São Mateus 22, 37. E disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Se não ama Deus acima de todas as coisas, se Deus é prioridade na nossa vida, nunca te põe outros deuses diante de nós, Deus. Nunca te faz imagem de escultura como representação a nós, Deus. Porque Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que habita no céu, mas que habita também no coração contritos, no coração dos justos, no coração daquele que está mal. Então nunca precisa de fazer imagem de escultura para não adorar como representação de Deus. Também, se não te ama Deus acima de todas as coisas, se não te ama Deus de todo o coração, de tudo nossa alma, de tudo nosso pensamento, ou de tudo nossa inteligência, nunca te toma nome de Senhor Deus em vão.
E também, se não te ama Deus, não te respeita como Criador, não te respeita como provedor, não te respeita como soberano, e não te lembra e não te santifica o seu sábado, que separa, que põe de lado para que seus filhos, naquele dia, adorá-lo, naquele dia, entra em contato e intimidade com o seu Criador, através de cultos que é realizado, através de louvores, através de oração e através de todo o serviço de culto que é feito na congregação. Se não te ama Deus, não te ama seus mandamentos também. E se não te ama Deus, nunca te faz mal a nós próximo. Nunca te cobiça, nunca te mata, nunca te adultera e não te honra nossa mãe com nosso pai. Acima de tudo, não honra nossa mãe com nosso pai, porque esse é nosso progenitor. Assim como Deus é nosso Criador, também nós pais é nosso progenitor. E Deus fala, ama, honra o mãe e o pai. Isso está lembrando, mas não deve, honra e ama a Deus, que é nosso Criador. Meus queridos, não tem muita coisa que não pode aprender ainda dentro desse tema, dentro da Bíblia Sagrada. Tem muita coisa para não aprender. Existem muitos outros versos falando sobre a mesma coisa. Que Deus pode abençoar, que Deus pode estar com nós, que Deus pode fazer-nos compreender, entende a necessidade que nós não temos de ama e de guarda a lei que Deus escreve com o seu próprio dedo na Bíblia Sagrada. E bem, queridos, nesse momento, eu te desejo de fazer uma oração. Para bom que deseja, a partir de agora, estuda a Bíblia e siga o que está escrito. Siga a Bíblia e ama Deus acima de todas as coisas. Queria fazer uma oração. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Deus Criador, mantenedor e sustentador da humanidade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concedeu de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de meditar junto nesse momento. Senhor, que o Espírito do Senhor esteja no nosso coração, fazendo compreender a importância da lei que Deus tem dado a Moisés na Monte Sinai, que essa lei continua para a eternidade. Pai eterno, eu quero orar de modo especial para quem é que está ouvindo nesse momento, para que nesse momento o Senhor se te interessa para conhecer mais um pouco dentro da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo pode acompanhar e fala a seu coração, levar a ter um conhecimento mais aprofundado de palavra. Eu que não estou ora nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, queria fazer para nós um convite muito especial. Para nos aprofundar um pouco mais conhecimento dentro da palavra de Deus, nos prepara um guia de estudo ouvindo a voz de Deus, com 27 temas, baseado na Bíblia e com versos de Bíblia muito interessantes. Se alguém deseja estudar a Bíblia, entre em contato conosco através de e-mail na luzdebiblia1@gmail.com e através de contato de telefone que aparece ali na rodapé. No Espírito Humano, eu solicita um estudo ouvindo a voz de Deus. Tem também outro estudo interessante que nos pode administrar através de nossos pastores, através de líderes de igrejas. Na cada bairro, na ilhas de Santo Antônio Brava, não tem pessoas disponíveis para estudar a Bíblia com pessoa que deseja conhecer um pouco mais. Então, esteja aberto para pedir um estudo de Bíblia, um guia de estudo e também alguém para acompanhar
no estudo de Bíblia. Que Deus pode abençoar, que Deus pode continuar te abençoando com um sábado feliz e um bom descanso a todos, que a paz de Deus esteja no nosso coração. Até o próximo sábado, se Deus quiser.